O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus.
A paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando do encontro de hoje, Dialogando com o Núcleo Abraçar. Eu sou a irmã Regina Oliveira, faço parte do núcleo e congrego ali na igreja ali do Ipiranga. É um prazer estar com vocês e hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que é o burnout. O burnout é uma exaustão emocional e nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ele durante essa próxima 1 hora. É importante relembrar também para os irmãos o que é o Núcleo Abraçar. O Núcleo Abraçar é um grupo de profissionais da área da psicologia que se reuniram, né, através de um sonho, através de um desejo do nosso irmão Antônio Afonso, em proporcionar para os nossos irmãos um atendimento de qualidade na área da psicologia. E nós estamos reunidos, então, atendendo os irmãos, tratando das emoções, e durante o ano 2021 nós estamos fazendo alguns encontros através da live. O mês passado nós falamos sobre, no Dia Internacional da Mulher, sobre as transformações que a mulher traz para o mundo, e hoje, como eu comentei com os irmãos, nós vamos falar de burnout, e para falar do assunto nós convidamos o Danilo e a Ana Paula, que vai estar conosco durante todo esse tempo, nos ajudando a entender o que é o burnout, quais são os sintomas, tratamento, como a gente pode fazer a prevenção também dessa doença, que é uma doença ocupacional. Então, a paz do Senhor, Danilo, a paz do Senhor, Ana Paula, sejam bem-vindos. Paz do Senhor a todos, boa Obrigada, noite. paz do Senhor. É um prazer estar com vocês. Então, para fazer uma introdução, Danilo e Ana, o burnout, né, como eu comentei, ele é um estado de exaustão emocional. Então, e é um estado de exaustão emocional focado ou localizado, né, às condições de trabalho. Então, é uma doença ocupacional. Então, o profissional, né, está na empresa, qualquer tipo de empresa, não é uma empresa ou outra, mas no contexto de organização, ele pode ter uma exaustão emocional, então, ficar aí assim, com essa doença, né? Porque a gente, às vezes, tem a dificuldade de entender se de fato é uma doença ou não, mas é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença e já tem, inclusive, o próprio código, né, o próprio CID, falando que é uma doença que os profissionais são acometidos. Então, a gente fala muito de exaustão emocional, a gente fala do que eles chamam de cinismo e desapego, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, e sentimento de ineficácia e falta de realização. Então, realmente é uma doença que traz bastante prejuízo, e eu queria começar com o Danilo. Danilo, quem sofre mais de burnout? Como é que é esse processo, né? Tem muitas pessoas com essa doença, existem profissões mais suscetíveis ao burnout, como é que funciona? Boa noite a todos. Bom, pessoal, na verdade, o Brasil ele é campeão, né, ficando atrás apenas do Japão. Nós temos em média de a cada 3 profissionais trabalhando na área pública. Eu vou falar um pouquinho da minha função também, um pouquinho mais sobre outras profissões, mas até um tempo atrás, os professores eram os campeões que nós tínhamos de diagnóstico com o transtorno do burnout. Hoje, devido a essa condição atual da pandemia, provavelmente nós temos aí também os campeões, o pessoal da área da saúde. Então, praticamente, o Brasil ele tem em média de 32 a 30% de pessoas que são acometidas com esse tipo de transtorno. O campeão é o Japão, que é 70% da população do Japão tem sintomas do burnout. Então, é preciso deixar bem claro que a questão do burnout ela é estritamente diagnosticada para as pessoas que sofrem desse estresse dentro do ambiente de trabalho. Então, você está dizendo que a cada 3 brasileiros, um sofre com burnout. Isso. E que existem profissões mais suscetíveis, né? Além do professor, existem outras profissões, por exemplo, policial, bombeiros, também são policiais, todas essas profissões que lidam diretamente com o público em geral, atendimento de ocorrências, no caso da Polícia Militar, dos bombeiros, policiais civis,
agora no atendimento ao público, no caso da saúde, que são os técnicos de enfermagem, até mesmo, recentemente eu recebi uma imagem do pessoal da limpeza, né, dos hospitais, falando que eles também sofrem com relação a essa questão de pandemia, e não é muito falado, e também exige-se muito, né? Então a gente precisa ter aí um cuidado bastante peculiar com relação a essa síndrome. Entendi. Ô, Ana, ainda dentro dessa pergunta que eu fiz para o Danilo, né? Ele até estendeu, por exemplo, o pessoal da limpeza dos hospitais, os próprios médicos, né? Que sempre tiveram um ambiente muito estressante, mas acho que por conta da pandemia hoje muito mais. Como é Sim. que você enxerga, por exemplo, esses ambientes de maior exposição com relação ao burnout? Entendendo que é assim, né? Quando a gente tem um processo de pessoas que estão mais expostas, né? Elas acabam entrando numa bolha muito grande que a gente chama de o medo do julgamento, né? Porque uma vez que você está ali lidando com uma carga de responsabilidade maior dentro da ocupação que você tem, essa autorresponsabilidade, esse peso que vem, né? Não só da própria pessoa, essa autocobrança, mas também lidando com expectativas, muitas vezes, não só do gestor, mas da família, de amigos, de outras situações que envolvem aquilo ali, e isso aumenta, né, Rê? Isso aumenta muito essa responsabilidade, né? Então, essas profissões que estão ali, por exemplo, um exemplo muito que aconteceu muito recentemente, são pessoas que são professores e tiveram que encarar o online, né? Não só no desenvolvimento da ferramenta em si, tecnológica, como também de estar literalmente dentro da casa das pessoas, sabendo que os pais daquelas crianças estariam ali trabalhando também, né? Então, tem muitas pessoas que desenvolveram não só o burnout, como outras situações de ansiedade, enfim, e acabaram até se afastando do trabalho, né? Que é essa questão da exposição. Poxa, o que vão falar, o que vão dizer, como que está o meu trabalho, será que está dando certo? E se eu errar? E se eu, né, desviar para cá mais um pouquinho? Quais são as consequências que isso vai trazer? Então, isso acaba, assim, aumentando a incidência de burnout nessas profissões. A gente está dizendo que o contexto ocupacional dos profissionais que trabalham com a tecnologia, como os professores, está estendendo para outros ambientes, né? Quer dizer, eu tenho um pai ouvindo e até controlando aquilo que eu estou dizendo, aquilo que ficava dentro da sala de aula, né? Quer dizer, eu tenho outros jogadores nesse processo que também estão, de alguma forma, colocando o holofote em mim, isso causa mais pressão, mais tensão, mais ansiedade, que pode levar até acelerar esse processo do burnout, né? Interessante. Acelera sim. Interessante. E aí eu queria que você continuasse, Ana, assim, nós estávamos falando dessa aceleração, mas assim, eu durmo bem e acordo com burnout? Como é que funciona? Tem dicas, tem sintomas que, de repente, a gente percebe que ou tem alguma coisa, uma luzinha amarela, vermelha, elas se acendem para nos ajudar nesse sentido? Tem sim, tem sim. Na verdade, Rê, até antes dos sintomas em si, que já está acontecendo o burnout, a pessoa já está vivendo o burnout, ela começa a entrar num processo são sinais, né? Os sinais que vão acontecendo ali. Então, a pessoa, ela tem um processo de uma compulsão muito grande de falar do seu próprio valor, né? De demonstrar o seu próprio valor ali naquela empresa. Por exemplo, se uma pessoa entra numa empresa nova, é muito natural que aquela pessoa queira mostrar serviço, né? E aí acaba acumulando papéis, acaba ficando até mais tarde. Uma incapacidade muito grande de se desligar do trabalho, então leva para casa, né? Acumula, leva para casa. Começa a ter insônia de noite, né? Pesadelo com o trabalho. Às vezes acorda no meio da noite falando do trabalho. De final de semana, fala do trabalho. Com os amigos, fala do trabalho, né? Acontece também da pessoa ela negar as próprias necessidades, né? Então é como se ela vivesse só para o trabalho, não existem outros temas da vida dela, né? E também um processo muito, muito complicado que acontece, que é assim, a minha vida, ela acaba se resumindo muito em o meu papel como pessoa se resume no trabalho, tema trabalho. Né? Então, isso vai trazendo uma série de complicações. E aí, quando a gente fala dos sintomas, né? Eu vou começar. O primeiro sintoma que aparece é eu não querer mais estar ali, naquele lugar.
porque é um lugar que vai me trazendo sofrimento, né? No começo era tudo muito bom, era um comprometimento muito grande, né? Eu comecei a me desgastar e a gastar, desgastar e gastar, né? Até queimar, né? A gente brinca que até queimar. Então, sucumbiu. Então, quando aquela pessoa ela entra nesse processo, ela automaticamente ela começa a querer evitar estar ali. Então, começa a faltar, começa a mandar atestado, liga dizendo que não deu para ir, inventa desculpas, né? Lá no trabalho começa a ter uma dor de cabeça muito frequente, uma falta de concentração, sentimento de fraqueza e de insegurança, né? Eu estou envolvida num projeto muito legal, mas eu não sei se vai dar certo, tá? E aí começa a ter muita alteração de humor, oscila muito. Dias está bem, dias está mal. Acorda de manhã, cumprimenta as pessoas, no dia seguinte chega, não quer falar com ninguém, não cumprimenta ninguém. E aí, claro, né? Esses são os sintomas comportamentais. Automaticamente isso vai desencadear em sintomas fisiológicos, então a gente começa a ter a diarreia, a gente começa a ter problemas de intestino, muitas pessoas desenvolvem aí a síndrome do intestino irritado, tá? As pessoas começam a ter dores de cabeça frequente, pressão alta, cardíaco, palpitação, tá? Então acaba tendo um quadro muito grande que pode inclusive levar à depressão também. Entendi. Quer dizer, nós estamos falando não só de sintomas emocionais, mas de sintomas físicos. Em que momento, Danilo, ao observar esses sintomas, eu preciso me preocupar? Eu preciso pensar que, bom, ok, como é que eu presto atenção para que eu possa saber se eu estou caminhando por um problema de burnout? Bom, principalmente quando isso se torna bastante frequente, né? Uma das coisas que a Ana pontuou e eu gostei bastante foi a questão da fuga, né? No começo existe aquela paixão, aquele amor insistente pelo trabalho, aquela questão, a gente pensa até que é uma questão da vocação, né, do sentido de levar aquilo a sério. Eu falo até um pouco com relação àquilo que eu trabalho dentro da unidade do funcionalismo público. Poxa vida, batalhei, lutei para poder conquistar esse objetivo, estudei, passei por etapas, né, no caso, falando um pouco da questão da polícia militar, passei por etapas, passei pela prova, passei por exame médico, e aí eu enamoro essa questão. Quando eu alcanço o objetivo e vejo o que é o trabalho, como eu vou me desvencilhar dele? E aí a gente acaba se pegando justamente nessa questão, até que a Ana falou, quando eu não tenho mais vontade de ir. E aí, o que eu faço? Eu vou demonstrar que eu estou sendo fraco? E não é uma questão de fraqueza, às vezes é uma questão de incompatibilidade. Então, principalmente, é reconhecer essa deficiência. Olha, eu já estou com problema de insônia. Eu estou levando o serviço para casa, parece que eu não consegui concluir. Estou com uma extrema falta de concentração. Então, tudo isso já vai tendo um combinado. Mas espera aí, eu não estou conseguindo nem ter vontade de ir trabalhar. Então, eu preciso dar um jeito nessa questão, eu preciso procurar um auxílio profissional. Uhum, entendi. Agora, existem estágios diferentes da doença? Porque eu começo, como vocês comentaram, né, dos sintomas, a gente vai se percebendo, esses sintomas vão se repetindo, né, por um tempo. Talvez a gente não está dizendo aqui que se um dia você acorda desmotivado, você está com burnout. É um processo longo. Você não acorda num dia com burnout, né? É um processo que vai acumulando. E como a Ana falou, né? Queima. Como é que você falou, Ana? Queima. Eu falei, a gente gasta, desgasta até Isso. queimar. É bem bacana, porque eu acho que isso traz Lembra pra a questão gente... da resistência do chuveiro, né? A É, gente toma banho e tal, e aí chega uma hora que aquela resistência de tanto tomar banho quente no frio, ela não suporta. Não. Então, o nosso exato. organismo, ele funciona dessa forma, o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Talvez uma São outra... vários neurônios aí correndo e É vai ter verdade. essa queima. Talvez uma outra analogia é como se a gente fosse voltagem 110 e a gente está ali funcionando em 110, aí eu conecto no 220. Aí eu funciono muito rápido e de repente eu deixo de funcionar. Quer dizer, é um processo mesmo de queima de energia muito grande, né? E assim, hoje a gente pode, quando a gente fala da síndrome, né, desses estágios, a gente percebe, por exemplo,
que as pessoas estão atentas a essa situação das doenças ocupacionais? Hoje, no seu ambiente organizacional, a Ana tem muita experiência, né, Ana, com empresas, com organizações, também no consultório, tomou a decisão, né, Ana, de dedicar agora numa área mais para consultório, saindo da organização. O Danilo continua dentro da incorporação. Vocês, nos ambientes de vocês percebem, primeiro, as empresas estão preocupadas com esse tema e vocês percebem movimentos para trazer essa consciência de saúde para os colaboradores? E quando vocês olham, né, como profissionais da saúde, como é que vocês estão ajudando as pessoas que procuram vocês a terem essa consciência? Porque a gente sempre observa que, às vezes, as pessoas não percebem pela falta de observação, pela falta, às vezes, de escutar a si mesmo, né? Basicamente, a gente ouve muito assim, as pessoas, elas não param para perceber a própria respiração, o próprio batimento cardíaco, né? Às vezes não está escutando mais, não consegue, fica muito irritado. Então, como é que a gente enxerga esse movimento, principalmente agora que a pandemia está trazendo muito essa questão da saúde, esse perigo, né, que nós estamos vivendo, essa vida mais de home office que muitos estão vivendo, mas alguns vivem essa vida de home office, então tem uma proteção de contato, mas muitas pessoas continuam pegando transporte público, indo para o trabalho, né, indo para os seus locais. Se vocês dois pudessem trazer um pouco desse contexto para que a gente possa se atualizar e se perceber nesse ambiente, acho que seria bem bacana. Uhum. Olha, Rê, a minha opinião, assim, né, nesse sentido é que, assim, o que acontece? As pessoas, elas estão... Nós já vivemos numa cultura que valoriza demais o trabalho, né? Isso tem se agravado ao longo dos anos, né? O fato da pessoa ter o trabalho como algo que o dignifica, né, faz com que ele encare esse pilar da vida dele como um sustento fundamental, né? As pessoas que acabam desenvolvendo burnout não são pessoas descomprometidas, não são pessoas que, dentro das suas avaliações de desempenho, ficam numa reta baixa, não são pessoas que, numa curva, de repente, forçada de uma avaliação, ficam ali naquele quadrante de sair da empresa. Não, muito pelo contrário, são pessoas que têm ali, sim, um senso de realização muito grande, são pessoas movidas por desafios, são pessoas que gostam de realizar, são pessoas que elas mensuram a capacidade de entrega delas, tá? E isso, óbvio, no dia a dia, ela acaba se comparando também muito com as outras pessoas, porque ela tem essa autocobrança de entregar, tá? Isso agrava demais o quadro, né? Porque essa pessoa, com o passar do tempo, ela força tanto a barra, ela vai esticando tanto a barra, né, a corda, que ela passa de uma pessoa alegre, simpática, envolvente e realizadora para uma pessoa que é desesperançosa, uma pessoa que se vê sem valia, sem necessidade alguma, e de repente ela está num quadro ali de profundo desespero, de desesperança mesmo, né? E aí o que acontece? Quando você pergunta assim, poxa, será que as empresas estão se movimentando para fazer alguma coisa, né? Eu acredito que tem muitas empresas que sim, né? Eu inclusive, já trabalhei em empresas grandes, de diferentes segmentos, que sim, elas têm um programa de qualidade de vida, alguns não estão estruturados, outros mais, mas tem um problema que eu acho que fica no nosso radar, que é o mercado de trabalho hoje no Brasil tem uma quantidade de pessoas muito bem qualificadas, desempregadas, o que traz uma insegurança muito grande para o profissional que está dentro da empresa, no qual ele pensa assim, se eu não der o meu melhor aqui, rapidamente serei substituído por uma outra pessoa, né? Então eu não posso deixar a peteca cair. E essa pessoa que já tem essa autocobrança, ao invés dele ligar o radarzinho dele de calma, vamos trabalhar com equilíbrio, vamos olhar a qualidade de vida, deixa eu ver o que acontece lá fora, né? Ela fica aqui, naquela visão de túnel que a gente chama, enclausurada ali. E com a pressão que a empresa está colocando, meta, desafio, avaliação de desempenho, projetos novos, inovação, perfil multitarefa,
olha, produtividade, tarará, tarará, a pessoa vai nesse aspiral, vai embora, vai embora. Então, a autopercepção, que é o que você comentou, que eu achei muito bacana, é um presente. A gente conseguir se olhar, se entender, se autoperceber e conseguir mensurar se está equilibrado o meu ponto de vista aqui, né? A minha caixinha trabalho com todas as minhas outras, né? Ou não. Então, acho que esse é um panorama, assim, do que eu vejo, né? Sobre o burnout e sobre esses riscos que a gente tem aí, né? Eu Bacana, muito bom. acho que toda a questão da competitividade do mercado, toda a competitividade que nós vemos ao longo do tempo, isso vem Verdade. desde a questão de quando você é pequeno, desde criança, existe essa questão do comparativo, né? Então a gente já Sim, vem com essa cobrança excessiva. E quando chega no mercado de trabalho para poder ocupar o seu espaço, ocupar o seu status, ou de repente alcançar até um patamar elevado, as pessoas acabam se sacrificando para poder ter esse ganho secundário. Mas aí eu pergunto, né? A gente fica naquela pergunta para o paciente: até quando? Até quanto tempo isso está valendo a pena? Porque perceba o quanto isso já te deixou adoecido. E agora sim. você não vai usufruir, pelo contrário, né? Quando a gente fala sobre licença para tratamento de saúde, é um engano. O certo devia ser LTD, licença para tratamento da doença, porque afinal de contas Uhum. você já foi diagnosticado com alguma enfermidade, de Sim, tanto que acabou se preocupando com outras coisas e não cuidou dessa máquina importante que é o seu cérebro e o seu organismo por completo. Esse papo está muito bom. Nós estamos aqui no Dialogando com o Núcleo Abraçar, com a Ana Paula e com o Danilo, que são os psicólogos que também disponibilizam tempo da sua agenda para atender aos irmãos que procuram o núcleo. Sempre é bom lembrar, né, que o núcleo é um grupo formado por 15 profissionais da área da psicologia, todos, né, cristãos, todos disponíveis para trabalhar, né, para atender com qualidade, oferecer para os nossos irmãos qualidade de atendimento psicológico mais do que nunca, né? A gente tem visto durante muito tempo, na verdade, a gente percebe, eu percebia, né, um certo preconceito em utilizar, em procurar os serviços de um psicólogo. Nós procuramos médicos, dentistas, nós procuramos o pedagogo, o fono, mas temos a dificuldade, né, de procurar. E hoje a gente percebe a importância desse atendimento integrado, né, entre as áreas, né, entre as ciências da saúde, e a psicologia é uma delas. E é muito bacana a gente poder oferecer esse serviço para os irmãos da nossa igreja, e mais do que isso, né, discutir temas tão importantes como hoje, discutir um burnout. Abril é um mês que as empresas trabalham muito com a parte de saúde e meio ambiente do trabalho, discutindo vários temas, entre eles o burnout, e como a gente precisa ter atenção, né? Quando a gente fala da consciência, óbvio que nós sabemos que tudo isso que nós estamos falando aqui pode trazer a doença, pode trazer um desequilíbrio, mas entre saber e ter a consciência é a grande diferença para que a gente permaneça saudável nesse ambiente tão competitivo que nós vivemos. E é muito interessante a gente perceber que esse ambiente competitivo, ele se dá em todos os lugares, mas o ambiente profissional, como a Ana falou, como o Danilo trouxe também, é um ambiente onde a gente fica o tempo todo com aquela sombra de que vamos ser mandados embora em algum momento, que nós podemos ser substituídos, ou porque nós não somos tão bons contra outros colegas que nós temos, ou porque não falamos tão bem o idioma, ou porque não dominamos tanto uma técnica ou uma tecnologia, e tudo isso, de alguma forma, inconscientemente, ele vai nos assombrando e trazendo, então, uma necessidade de a gente se apresentar meio como um super-herói, uma pessoa perfeita. Só que isso carrega, né, um esforço mental e físico muito grande, que pode nos levar a essa exaustão emocional. E aí, eu queria que o Danilo trouxesse para a gente um pouco, Danilo, como é que essa situação, né, que você até falou, poxa, a pessoa quando sai para tratamento da saúde, na verdade deveria chamar tratamento da doença, como que isso prejudica a curto, médio e longo prazo a vida desse profissional?
Bom, é interessante que, assim, primeiro, né, igual já tinha falado no início, a partir do momento que eu percebo que o meu normal passa a não estar sendo mais o meu normal considerado, eu começo a ter determinadas alterações. Uma hora eu dormia em torno de 8 horas, 7 horas por dia, tinha uma qualidade de sono muito boa, uma alimentação frequente, tendo uma qualidade de vida significativa, e isso já começa a ser alterado. Eu diminuo meu horário de almoço para poder ficar mais tempo no trabalho. Eu passo a ter dores de cabeça constante, tomo os analgésicos, e quando eu estou num estresse muito forte e não consigo literalmente colocar para fora, esse é o momento crucial de que eu devo procurar um profissional. E se eu não procuro e vou protelando, isso automaticamente vai gerar o quê? Outros sintomas, como úlceras, gastrites e outras doenças mais, que isso vai acabar afetando todo o organismo. É interessante que muitas pessoas acabam relatando para nós, até em consultório, que um dos principais sintomas, eu acho que isso é comum para todos, é literalmente a insônia. O quanto o sono ele é muito importante na vida do ser humano. Todos nós precisamos descansar. E quando nós não descansamos, automaticamente nós não conseguimos nos desligar das questões que estão envolvendo a nossa volta. Então não basta só a pressão no trabalho, aí tem as pressões em casa, tarefa do filho da escola, alguma ajuda para poder fazer em casa, é o carro que acaba, na hora de voltar, acaba furando o pneu, e aí a gente trabalha com aquela questão da teoria da conspiração. E na verdade não é. Uma hora o pneu ele ia furar mesmo, porque já estava, né, gasto, alguma coisa desse tipo. Às vezes a sua distração no trânsito, com a pressa de chegar rápido, né, no local de destino, porque você de repente às vezes tem pessoas que têm 2 ou 3 profissões, né, às vezes acaba até, para poder complementar o seu salário, acaba se sujeitando a trabalhar de outras formas. Então, tudo isso vai acabando o quê? Minando a energia. Então, a partir do momento que eu percebo esse esgotamento, eu preciso ir atrás. Quanto mais eu demoro, mais prejudicial é para o meu organismo. E se eu esquecer literalmente de cuidar de mim, a pergunta que eu faço é: e aí? O que vai gerar depois disso tudo? Porque depois que eu estiver adoecido, quem vai cuidar de mim? Já que eu deixei todo mundo doente também. Então, nós precisamos desse autocuidado, que é importante, mas também perceber que, às vezes, a forma de como nós estamos lidando com as nossas questões, nós temos que perceber também se nós não estamos adoecendo os nossos demais familiares e pessoas que estão à nossa volta, às vezes até querendo ajudar. E aí vem aquela questão, né, que a Regina colocou, que é o preconceito, né? Todos os profissionais são bem quistos. O dentista é bem quisto, o médico é bem quisto no momento que é oportuno, né, buscar. Fazer algum outro tipo de exame é muito bem aproveitável, mas quando nós falamos de cuidar da saúde mental, a primeira fala é: eu não estou louco. E a questão não é saber se está louco ou não estar louco. A questão é: você tem cuidado dessas suas questões? Você tem olhado para dentro de si e tem buscado essa essência maravilhosa que é o ser humano, que é você? Porque uma coisa é certa, nós somos uns seres únicos. Se esse ser acabar perdendo essa vitalidade, as pessoas que estão à volta tentando te conhecer, jamais vai conseguir saber quem realmente você é. Então, por isso que a gente precisa desse cuidado essencial. Importantíssimo isso que você falou, né, Danilo? Porque quando a gente fala dessa possibilidade de conhecimento e a gente consegue expandir isso para o núcleo familiar, acho que promove a saúde na família. E o próprio fato, né, em algum momento até a Ana comentou, os profissionais precisam levantar a mão e dizer: eu não estou bem, né? Então acho que eu vou repetir para os irmãos os sintomas, tanto os sintomas que a Ana quanto o Danilo trouxeram, que eu acho que são importantes, né? Os irmãos aqui no Dialogando, é muito importante a gente ter consciência, ter conhecimento e consciência, que é a negação do problema. Eu não estou bem, eu não durmo, eu não como, eu estou com diarreia, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de estômago, e fica negando
que tem já esses sintomas físicos acontecendo, ou não consigo mais entregar o que eu tenho que entregar no trabalho, eu já não consigo ver valor ao que eu estou fazendo, e com isso eu também nego a situação. Outro é o distanciamento da vida social, né, que foi comentado aqui, eu começo a me isolar, eu não quero mais me reunir com meus amigos do trabalho, então, se hoje eu estou pelo Zoom, eu falto nas reuniões de Zoom, eu não ligo minha câmera, por exemplo, porque eu não quero ver o rosto das pessoas, no escritório, no trabalho, eu evito, eu vou almoçar sozinho, eu não tomo café com as pessoas, então eu começo a me isolar socialmente, eu não vou à igreja, eu procuro não estar na sala com a família, eu prefiro ficar no quarto isolado. Acho que um outro ponto, né, o conceito da mudança comportamental, coisas que eu não fazia antes, então eu me torno um pouco mais agressivo, mais ríspido, mais ácido, né? Tudo eu acho que é ruim, mais irritado, então tudo me irrita, até talvez o filho chamando pelo pai por uma necessidade, isso traz uma irritação muito grande. A despersonalização que a Ana comentou, eu já não me reconheço mais, né? Eu já não tenho mais valor, então acho que isso também é importante, e isso é muito comum nesse ambiente competitivo. Um vazio interno, né? Um vazio interno gigante. Por que eu estou me sentindo assim, nada me produz Preenche, alegria, né? nada preenche, né? Nós, como cristãos, vamos orar, acho que Deus não está falando, acha que a palavra do altar não está edificando, né? Faz jejum, mas não entende por que está fazendo. Quer dizer, é um vazio muito grande, não consegue se conectar e nem se reconectar, né? A depressão, que a Ana já trouxe, e o próprio Danilo, que no final isso desemboca numa depressão, e no final de tudo isso traz um esgotamento emocional, porque eu já não me reconheço mais. Rê, Isso só para realmente, colocar por favor. um adendo, pessoas que são donas de casa hoje têm que exercer funções cognitivas muito mais, às vezes, do que um administrativo de uma empresa, né? Haja visto as funções que a mulher já tem dentro de casa, fora todas as acumuladas na pandemia, né? Então, não é, o burnout não se restringe a uma ocupação apenas dentro de uma instituição especificamente, ela também está nas mulheres dentro de casa. Então, assim, a gente tem que se perceber naquele ambiente, né? Qual é o meu propósito aqui? Vamos tratar o burnout? O burnout, ele tem que, a gente fala que é assim, né? Tem que voltar lá atrás para a gente prevenir ele, né? Porque tratá-lo, se chegar nessa montanha e descer abaixo e chegar lá nesse estágio final, aí a gente já vai ter que entrar com medicamento, a gente já vai ter que entrar com psicoterapia ativa, afastamento médico, né? A pessoa às vezes fica 1, 2 anos em reabilitação social, inclusive, porque ela não consegue voltar ao trabalho, né? Ela precisa muitas vezes ressignificar o trabalho dela dentro daquele papel, né? A função que ela exerce foi a função, foi o papel, foi a empresa, o que foi? Ela vai ter que fazer um diagnóstico ali, né? às vezes, Mas antes de chegar lá no final, a gente pode prevenir aqui no começo, né? Mas sozinha ela não consegue, né, Danilo, Ana? Eles não não, conseguem. é isso que eu ia falar. Às vezes ela precisa ser sensibilizada de que ela está acumulando muita coisa. É dessa forma, é a graduação ao posto e o seu número de matrícula, né? O seu número de RE, que a gente chama, que é registro estatístico. E o quanto isso às vezes tem valor, né? Poxa, você é 9,6, então você entrou em 96. Poxa, você é 89, nossa, entrou em 89 na instituição. Poxa, que bacana, já tem tantos anos de serviço e tal. E aí a gente começa a verificar justamente essa questão, né? E tem aqueles que estão chegando e vem essa questão da frase que a Ana colocou, né? Que quando
as pessoas são novas, são tranquilinhas, então vamos depositando coisas neles, né? Aí tem até uma frase muito chucra, né, que o povo usa muito na questão singular aí fora do cotidiano, no senso comum, que é burro novo, carga nele, né? Então a gente tem que tomar cuidado justamente com isso, né? Cada um tem seu limite, e é isso que a gente precisa reconhecer, é o nosso limite. Exatamente, e é muito importante isso que o Danilo trouxe, porque assim, a gente tem o burnout acontecendo, às vezes, por uma situação como essa, de ser novato na estrutura, de ser alguém que quer mostrar trabalho, mas ele acontece forte, muito forte, assim, em pessoas que são muito ambiciosas e que querem, inclusive, controlar o ambiente onde trabalha, porque acredita que através desse controle, como, por exemplo, uma pergunta que chegou aqui para nós, né? Se o perfeccionismo, o bom já é o perfeito. E Pode mesmo gerar assim, uma obsessão, na verdade, né? e vira uma obsessão. Um possível transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente, um impulso para isso. Do outro lado, é muito importante a gente identificar que o burnout não é um cansaço físico, aquele que você dorme uma noite e no dia seguinte já melhora você está no outro bem. dia. Não, Sim. não é isso. Exatamente. O burnout é uma exaustão que você dorme, você está cansado, você fica, por exemplo, muitas vezes a pessoa acha que, e talvez pensando um pouco na prevenção, porque o nosso tempo, né, aqui no Dialogando já está correndo, eu quero falar um pouquinho de prevenção, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, além de buscar ajuda de um profissional, existem outros meios, né, para a gente trabalhar, e temos mais uma pergunta que depois eu também quero responder, acho que a gente poderia ir por ela, como, por exemplo, aqui, doenças psicossomáticas, né, como doenças respiratórias, que não dá para ver em nenhum tipo de exame, por exemplo, como fazer nesse caso, né? Eu acho que, assim, o burnout, ele também pode desenvolver as doenças psicossomáticas, porque, na verdade, a questão física ou biológica, né, do processo, elas estão ligadas a esse poder mental do emocional trazendo essas doenças. Então, isso é muito importante a gente estar atento. Que dor é essa que eu estou sentindo? Por que eu tenho sentido essa dor com tanta frequência? Vai investigar. Se for um caso de tratamento, trata-se. Mas se não for, o que está causando? Qual a causa raiz, como a Ana comentou? E aí, acho que é importante para a gente, né, porque a gente precisa começar a fechar aqui nosso encontro, que está tão gostoso, pelo menos para mim está super prazeroso. Como que a gente pode prevenir? Assim, o que a gente pode fazer para ficar bem? Por exemplo, oscilar, né? Se eu trabalho muito com a parte intelectual, será que se eu correr um pouco, fazer um pouco de ginástica, isso pode ajudar no meu equilíbrio de vida? Comer menos gordura. Responsável por nós entrarmos num conceito, numa síndrome de burnout, somos nós mesmos. Isso assusta quando eu reconheço que sou eu que estou desencadeando essa doença minha. Claro que o ambiente vai colaborar, a ausência de cuidado da empresa vai colaborar, a questão da pandemia, ou se não fosse a pandemia, seriam outras coisas, também iriam colaborar, mas no final, né, o que a gente chama de bottom line, lá na última linhazinha, eu sou responsável. Então, Ana e Danilo, o que eu, nossos irmãos que estão ouvindo, podemos fazer para ficar melhores, mais saudáveis, mais conscientes para cuidar da nossa saúde? Bom, olha, assim, né? Eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu gosto de pensar, né, num processo assim, comigo mesmo, assim, né? A gente tem quando o burnout está acontecendo, significa que a gente está colocando muitas informações ali de ameaça, né? De perigo, ou seja, a gente está produzindo muito cortisol e muita adrenalina no cérebro, né? E isso ativa todo o meu sistema simpático, que opera aqui desse lado do cérebro, e para a gente quebrar esse fluxo que está aqui, cheio de ameaça, cheio de perigo, né? Com aquele medo de demissão, ou com aquela ambição de crescimento, aquela neurose de produtividade, como que a gente quebra esse ciclo? Ativando esse aqui. E esse aqui é o parasimpático, que na verdade vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o bem-estar, o relaxamento, né? Eu só consigo quebrar esse que vem com tudo isso, com dor de cabeça, com diarreia, com irritabilidade, ativando esse. Esse aqui, ele vem no combo. Você não conversa com ninguém que sofre de burnout, ele fala assim, eu só sinto dor de cabeça. Não, ele sente
todos os sintomas, né, Dan? Todos. Então, Todos. aqui, desse lado, eu vou ativar o meu parasimpático. O que eu vou fazer? Eu vou colocar situações de relaxamento. Então, correr, praticar uma atividade física, entrar no horário e sair no horário. Poxa vida, mas são 5 dias na semana e todos os dias eu saio mais tarde. Se eu saio 9h30 da noite e tem gente lá que fica até as 10h30, eu saio com sentimento de culpa. Você entrou às 8, são 9h30. Mas tem gente que ficou lá. Por quê? Você sai com sentimento de culpa, vai ficar também? Né? Por que você está ficando? Então, assim, começar a controlar o horário, começar a entender que a qualidade de vida faz parte de você sair do seu trabalho definindo prioridades, fez até aquele horário, dando o seu melhor, deu o seu melhor, você não brincou em serviço? Poxa, respeita seu horário de almoço, né? Vai, continua, faz a lista de prioridades para continuar no dia seguinte, delegue, peça ajuda, não centralize, abrace tudo como se fosse assim, o supra-sumo, você é o único que pode fazer, né? Não, só vai ficar perfeito se eu fizer. Ele não vai fazer como eu faria, né? Não, delega, pede ajuda, saiba dizer não, coloque os limites. Poxa, esse não é o meu melhor momento, esse projeto é maravilhoso, mas não vai caber nas minhas prioridades. Já conversou com fulano? Ele tem essas habilidades melhores do que as minhas para tocar esse projeto, por exemplo, né? E aí, Rê, a gente vai administrando o dia a dia dentro da empresa, né? Sendo menos perfeccionista, porque o perfeccionista, ele se maltrata. O perfeccionista é aquele que ele olha para o próprio trabalho, mesmo ele dando o melhor de si, ele deprecia, tá? Então, não pode. Então, a gente tem que olhar a questão do trabalho, tudo isso, e eu conseguindo administrar tudo isso, falando não, colocando os pingos nos is, colocando as minhas limitações, eu consigo ter o meu noturno aí, né? Fim de tarde, noturno e meu final de semana, para equilibrar. Vou cuidar da minha alimentação, eu vou correr, eu vou fazer uma aula de artes, eu vou tocar um instrumento, né? Eu vou pintar um desenho, eu vou cultivar as minhas plantas, né? Eu vou verificar a minha saúde. O que mais acontece além? Eu vou namorar com a minha esposa, com o Eu meu vou esposo, namorar com a minha esposa, eu vou num fundi, eu vou fazer um bate-volta na praia vou sábado, brincar com o meu filho, vou né? Era brincar com o justamente, cachorro. era justamente sobre Exatamente. isso que eu ia pegar, né? A questão da criança interior. O quanto Ah, o legal. adulto Isso é bom. acaba bloqueando essa criança interior dentro dele. Total, Né? Quando a total. gente aplica alguma dinâmica e a gente percebe o quanto eles se divertem, e aí quando a gente Uhum. faz a devolutiva com eles e pergunta, né? Há quanto tempo vocês não riem? Há quanto tempo vocês não se divertem? Há quanto tempo vocês não fazem isso? Né? Há quanto tempo Ser a sua leve, criança, né? há quanto tempo a sua criança interior não está sendo alimentada? E todos nós precisamos alimentar essa criança interior. Exato. Então, acredito eu que as responsabilidades da vida adulta, ela acaba sufocando essa criança interior, ela não tem espaço. Então, quando a criança, que momento que a gente percebe que a criança está adoecida? Quando ela está amuada no seu Quietinha no cantinho cantinho. e ninguém Sem pode mexer brincar. nela, ela não quer brincar, ela não quer fazer nada. Então, opa, ali acendeu um alerta. Então, eu acho que o principal de tudo é justamente isso, saber o quanto eu estou sendo prejudicado por conta de não estar fazendo mais as coisas que me agrada. Poxa, se é dar uma volta na praça, se é chupar um sorvete com a família, se é... Não importa, é aquilo que traz prazer, é igual falaram, a Ana falou, né, fazer um bate-volta de ir pra praia, meu, tranquilo, mas desde que faça isso e que você realmente esteja presente ali. Né? Eu Exato. acho que estar presente Atenção é plena, né? essencial. A Uhum. comunicação ela é uma ferramenta importante. E quando eu não comunico ao outro o que está me incomodando, eu automaticamente estou me sabotando. E eu não posso fazer isso. Eu E preciso isso falar. pode, o sabotamento, né? O autossabotamento pode ser um tema, inclusive, de uma live que é bem interessante falar desse assunto, dedicar, né? E nós estamos aqui quase finalizando a nossa conversa, no Dialogando com o Núcleo Abraçar, falando de burnout, que é uma doença, uma síndrome que acomete os profissionais no seu ambiente de trabalho, mas a gente já percebe que ela é uma doença ocupacional
e a gente começa e conecta a síndrome de burnout ao contexto laboral. Então, quer dizer, se é laboral, eu posso ter situações dentro da casa onde a mulher está administrando e cuidando de um conjunto de atividades. Então, hoje ela dá aula, né? Hoje ela é professora, né? Ela é mãe, esposa, dona da casa, professora, e tem que administrar a saúde. Então, isso também pode trazer uma exaustão emocional, porque às vezes ela também não quer mostrar que ela está exausta, cansada, ela não sabe o que fazer, ela está ansiosa, ela está com medo, né? Então, é muito importante, né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho, né? Que nós que estamos aqui, eu, Ana e Dan, nós não somos super psicólogos, nós somos pessoas. E semana passada eu cheguei para o meu marido e falei, nossa, eu não estou bem, né? E falei para minha filha e para o meu esposo, falei, eu tô com medo. Eu tô com medo porque a gente não sabe o que está acontecendo de fato. A gente sabe parte do que está acontecendo. Então, Exatamente. nós precisamos nos apegar a Deus, nós precisamos estar juntos, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente procura fazer algumas atividades dentro de casa juntos, para quê? Exatamente para manter, né, como o Danilo trouxe, manter essa relação saudável, que tem que acontecer no trabalho, em todas as nossas relações, em casa e no trabalho também. E a gente precisa, né, se cuidar, ter um conhecimento, o autoconhecimento. A própria Bíblia fala, né, conhecer a ti mesmo, né, traz, né, você conhece a palavra liberta, você examinar a você mesmo, você percebe então suas falhas? Sim, nós temos falhas, reconheça, então não vou ser perfeito em tudo, então se eu não sou perfeita, onde eu posso buscar alguém que conheça mais? Este processo é um processo que traz a maturidade nas nossas relações. E vamos agora para os últimos minutinhos da nossa live. Eu queria tanto que a Ana quanto o Danilo pudesse trazer aí uma mensagem final aí rapidamente para dizer para os irmãos algo que para vocês é importante sobre o ponto de vista desse valor do cuidado com a saúde e com a vida. Fala, Dan. Bom, na minha concepção, a importância de cuidar de si, ela tem que ser em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta. Isso, na verdade, é cuidar de si para você ter condições de cuidar do outro. Se nós, como psicólogos, procure um profissional. Não vai se aventurar de conversar com o vizinho, fazer uso de se automedicar. Ah, porque foi importante para minha tia tomou, vai ser importante para mim também, vai funcionar. Não, não é assim que funciona. Então, a gente precisa muito ter essa responsabilidade. E só para poder concluir, teve uma questão ali, Rê, desculpa. Das crianças, né? O evangelista Antoniel Afonso colocou o seguinte, né, que se o trânsito acaba contribuindo também para as questões do estresse, do burnout, o trânsito, ele castiga literalmente o ser humano, né? Ele é terrível. Mas temos aí alguns meios que a gente pode, na verdade, tentar minimizar essa questão, que é escutar um bom louvor, algumas músicas instrumentais, isso acaba ajudando bastante no seu deslocamento, tentar fazer uma rota diferenciada, buscar outros meios para que você também acabe tendo essa acessibilidade ao seu trabalho. Então, o principal de tudo, percebeu qualquer tipo de alteração, procure um profissional. Nós, do Núcleo Abraçar, estamos de braços abertos para poder estar tirando as dúvidas de cada um dos irmãos, e aqui eu faço o meu agradecimento. Muito obrigado e boa noite a todos. Ok, eu também agradeço, né, o convite aí da Rê, do pessoal do Núcleo Abraçar, no qual também faço parte, e é um prazer, né, estar com vocês aqui para a gente bater um papo sobre essa questão assim, uma mensagem, né, final. Eu só queria falar que, assim, a gente não tem muito tempo, né, a gente precisa viver nossos dias como se fosse realmente o último, né, eu acho que uma das grandes lições que essa pandemia trouxe para todos nós, inclusive nós cristãos, é justamente isso, né? O tempo passa e muitas vezes, né, a gente não vive o aqui e o agora. A gente acumula pré-ocupações, de fato, né, pré-ocupações prévias para um futuro tão distante que às vezes
não vai chegar a acontecer, né? Então, é importante a gente manter o nosso foco no aqui, no agora, com uma atenção plena, vivendo cada dia, cada segundo, com prazer naquilo que a gente realmente faz, com equilíbrio. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito importante para a gente ter a nossa saúde emocional, nossa mente, né, em paz. O que rouba a tua paz, né? A gente não pode vender a nossa paz. E hoje a gente vê muitas pessoas vendendo aí a própria paz para o trabalho, né? Então, quem vai cuidar da gente? Se a É gente como não no se avião, né, ama, Ana? O avião, para se cair exato, a massa, é primeiro em você, depois na exato, Rê, criança. Então, exato. Se né? você não se ama, né? Se você não, o Cury fala assim, se você não se ama o suficiente para você se namorar, será que alguém vai querer te namorar, né? Se você não se ama o suficiente Rubem para Alves cuidar de falava si, sobre isso. Rubem Alves falava exato, sobre né? isso. Então, a gente Rubem Alves era fantástico. questionar os nossos pensamentos, nossos questionamentos, nossas crises. Será que a gente costuma falar da roda do eu, né? O quanto que a gente está ali disposto a falar conosco mesmo, né? Ali tá arrumando a cama, tá fazendo as coisas. Deixa eu conversar um pouco aqui comigo. Por que que eu tô triste hoje? Por que que eu tô tão estressada? Por que que eu falei brava com meu filho? Por que que eu bati a porta? Por que tal, tal? Quer dizer, conversar com a gente mesmo. Eu acho que esse é o ponto, né? Você está cuidando de si. É verdade. Muito bom ouvir vocês dois falando. Ou quando o Danilo ele comenta, né, da questão do carro, né, do trânsito, ele traz um processo preventivo que é muito bacana. E uma outra irmã perguntou, né, acabou não acontecendo antes, mas eu vou responder, que ela pergunta se é possível que crianças e adolescentes tenham síndrome de burnout. Não, eles não podem ter, porque é uma doença laboral. Então, por ser laboral, ela é ocupacional, a criança ela não tem um trabalho ocupacional. Então, mais para frente, no núcleo, nós vamos tratar sobre crianças e adolescentes, as doenças que acometem as crianças, sejam elas físicas ou psicológicas, nós vamos tratar do como que a gente diagnostica algumas situações que podem ter características de burnout, mas não é burnout, ok? E acho que fechando, né, primeiro que é muito bacana conversar com o Núcleo Abraçar através, né, ou fazendo, dialogando através do Núcleo Abraçar, porque a gente traz um pouco da psicologia, um pouco mais simplificada, a gente fala com as palavras do dia a dia, com as palavras que a gente entende, as palavras que as pessoas entendem, então acho que isso traz esse sucesso, inclusive, né, para os nossos encontros, porque a gente entende do que a gente está falando, e eu consigo me conectar com aquilo que as pessoas estão falando, então eu consigo me ver, né, e buscar esse equilíbrio. E acho que, em linhas gerais, de tudo que nós falamos, precisamos, então, ter atenção com o nosso estado emocional. É muito importante isso. Nós precisamos encontrar e entender os nossos sentimentos. O que nós estamos sentindo, pensando, sentindo fisicamente ou sentindo dentro do nosso coração. Porque nós sabemos o que está dentro do nosso coração. O Espírito Santo sabe o que está dentro do seu coração. Deus sabe o que tem de melhor para você. E ele deixou o Consolador exatamente para quê? Para nos ajudar nesse processo. Além do psicólogo, do médico, nós temos aquele que nos suporta emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então, nós temos que buscar também esse caminho espiritual, porque nós somos parte desse corpo e por isso que nós estamos aqui junto hoje, trabalhando a parte do corpo que é a nossa mente, que é extremamente importante. Então, não se desanime, né? Busque ajuda, busque conversar sobre isso, como a Ana falou, converse com você, converse com outros profissionais, enfrente o que está acontecendo, porque negar o que está acontecendo não vai te ajudar, e Exato. existem muitas alternativas para ajudar vocês a se organizarem no seu dia a dia, inclusive mesmo trabalhando em casa, fazendo home office, tem o horário de entrada, tem o horário de saída. Cuidado, porque você precisa encontrar espaço para as outras coisas que você precisa administrar. E também encontrar essa criança que o Danilo falou, né? Que a gente, como adulto, a gente perde. Então, foi um prazer estar com os irmãos, foi maravilhoso estar com a Ana e com o Danilo, porque passou Obrigado. muito rápido esse tempo. Obrigada por Verdade, vocês, né, muito. disponibilizarem o tempo de vocês para estar conosco. Eu quero muito Imagina. agradecer também
ao núcleo como um todo, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, se dedicando para atender os irmãos, ao nosso pastor presidente, ao Cides Fávaro, que tem dado essa abertura maravilhosa, ao Caio, que está aqui conosco, fazendo toda a parte técnica aqui para nós estarmos, para falarmos com vocês, para nos conectarmos com vocês, ao nosso evangelista Antônio Afonso, que também tem nos apoiado nesse trabalho, a toda a diretoria, são tantos irmãos, né? As irmãs que intercedem, né? A gente sempre pede para as irmãs intercessoras interceder pelo grupo, as orações dos irmãos. Então, esse é um trabalho de corpo, como nós cristãos conhecemos. Vocês não deixem de compartilhar, né? Compartilhem, já está gravado, compartilhem com seus parentes, amigos, com familiares, porque esse é um tema importante para todos nós. E eu tenho certeza que a gente hoje aprendeu bastante, eu aprendi bastante, tenho certeza que todos os irmãos também tiveram a oportunidade de capturar partes importantes da conversa que vão levar para uma reflexão e certamente vão encontrar um caminho saudável para lidar com tudo isso. E fica o convite para todos os irmãos ficarem atentos a toda a agenda da COJAD, uma agenda muito bacana, com muito ensinamento, muito aprendizado. E mês que vem, o Dialogando com o Núcleo Abraçar estará de volta com os irmãos. Nós vamos falar de família, teremos aí a presença de 2 outros irmãs do Núcleo Abraçar, e nós vamos falar de família, vamos falar dos relacionamentos, e que certamente vai edificar bastante a nossa vida e vai ampliar o nosso conhecimento. Então, obrigada mais uma vez, Dan. Obrigada, Ana. Deus abençoe os 2 irmãos, gente. Deus abençoe a todos os irmãos. Boa noite aos irmãos, bom descanso e uma boa semana. Amém, tchau, tchau. Até logo, tchau, tchau. Todos. Amém, tchau, tchau. A paz. A paz, tchau.